Hoje eu vou contar para você os 10 passos para você tornar o seu render ainda mais realista. Fala pessoal, Douglas aqui de novo com mais um vídeo. Dessa vez estamos em formato widescreen, ocupando toda a sua tela porque temos uma novidade. A partir de agora estaremos no YouTube, minha gente. Uma salva de palmas. Coloca a palma aí. Então, como estamos no YouTube, agora é a hora que eu falo aquela frase que todo mundo gostaria de falar um dia. Pois você corta isso aí. Clica ali no canto, se inscreve no canal, dá um joinha aí, curte, manda pros seus amigos, compartilha pra todo mundo, beleza? Vamos me ajudar a crescer esse canal. O que acontece? Essa semana me perguntaram na consultoria grátis aí no Instagram como fazer um render mais realista. E aí eu dei uma resposta com algumas, ficou bem assim detalhadinho com alguns os itens, né, que eu achava importante. Mas eu senti que faltaram linhas, faltaram palavras para explicar, tinha muita coisa para falar sobre esse assunto, por isso eu resolvi fazer este vídeo. Então, esse vídeo ele não vai ser, eu não vou compartilhar a tela, eu não vou mostrar como funciona por dentro do software, ele vai ser um vídeo totalmente teórico. Vocês vão ficar olhando para essa cara bonita aqui. Tu é cego! E eu espero que vocês aprendam e aproveitem o conteúdo que eu tenho para passar para vocês. Então vamos lá. Eu separei 10 itens que são cruciais para o seu render se tornar mais realista. Então, o primeiro ponto, o mais importante de todos, busque referências, tá ok? Você sem referência, sem repertório, você não consegue criar nada. Eu lembro quando eu comecei a fazer meus 3Ds, quando eu comecei a estagiar, e comecei a aprender a fazer 3D, eu ainda renderizava no Arquitea, eu não tinha repertório nenhum. Então, todos os projetos que eu fazia, todos os desenhos que eu fazia, ficava muito cru, muito artificial, porque eu não tinha repertório. E foi aí que eu comecei a buscar repertório, comecei a seguir páginas de arquitetos renomados, estúdios de maquete eletrônica renomados que trabalham com design gráfico, com maquete eletrônica, e isso começa a abrir a sua mente, porque você começa a ver como as pessoas fazem na vida real e ver como os ilustradores fazem, porque existem estúdios profissionais só para maquete eletrônica, né? Então assim, você tem que buscar muita referência, vai em casa cor, tira foto de tudo e entende como as coisas funcionam, seja curioso, busque nas referências, não veja simplesmente uma bancada que está em balanço e não tente entender como ela funciona. Tente entender, porque quando você entende como uma coisa funciona, você sabe desenhar e representar de uma forma mais correta, mais coerente e vai trazer mais realismo para sua cena, tá ok? Esse é o primeiro item. O segundo item, vamos lá, o segundo ponto importante, modelagem. Mas modelagem é uma coisa tão simples, né? É simples, mas você tem muitos pontos para você seguir numa modelagem. Ela tem que ser detalhada, você tem que ter uma modelagem organizada principalmente, aí já não entra nem tanto no realismo, mas entra na otimização da modelagem, né? Que às vezes você precisa, no começo também, falando de mim novamente, eu não sabia agrupar. Então eu desenhava tudo no SketchUp, tudo junto. Então eu desenhava o móvel, a bancada, a parede. A hora que eu precisava editar, era um Deus nos acuda, porque não tinha Cristo que fizesse eu editar. E aí eu fui obrigado a aprender. Então, quando você agrupa, você tem mais controle sobre o seu desenho. Você consegue trabalhar em cima dos detalhes. O que são esses detalhes que eu falo? Desenha tudo. Desenha puxador, desenha o friso da porta do guarda-roupa, desenha cantos arredondados, que eu comentei em um vídeo anterior, onde eu mostrava o funcionamento de um plugin. Então, cantos arredondados traz muito realismo, porque nada é 90 graus, nada é canto vivo, né, que a gente fala. Tudo tem uma curvinha, por mínima que seja, então traga isso. Paginação de revestimentos, que foi outro item que eu falei de um plugin.
Então você desenha piso por piso e esse piso ele tem o espaço entre um piso e outro, isso traz muito realismo. Antigamente também eu aplicava só a textura do piso, então ficava só as linhas da própria textura no chão e isso não traz realismo, dá pra ver que isso é fake, né? Que isso é falso, tá bom? Então, detalhe, modelagem tem que ter detalhe de tudo, tá bom? Fechou. O terceiro ponto é plugins. Eu já falei de plugins. Por que plugins? Porque plugin ele otimiza a sua modelagem e o plugin ele vai facilitar que você tenha a possibilidade de fazer alguns detalhes que você não faria se fosse manualmente. Então, por que antigamente eu só aplicava a textura e ficava só as linhas da própria textura? Porque eu falava, putz, eu vou... Às vezes quando eu tava com mais tempo eu já fiz muitas vezes piso por piso e colando e copiando e jogando pra frente. Só que isso dá muito trabalho e às vezes a gente não tem tanto tempo quanto a gente gostaria para fazer esses detalhes manualmente. Então o plugin é uma ferramenta que vem para otimizar e colabora para melhor modelagem, né? Para trazer detalhamento para sua cena. O quarto item, blocos de qualidade. Às vezes você tá lá aquela cena com tudo configuradinho, render em alta resolução, mas aí você vai e coloca uma poltrona toda quadrada, não tem textura de tecido, não tem movimento, então aquela coisa que dá pra ver que é fake. Então busque utilizar blocos de qualidade. Onde você acha blocos de qualidade? Um dia eu fiz um history falando sobre isso. Uma das dicas mestras, né? Quando você está lá no 3D Warehouse e você vai buscar por um bloco, primeiro ponto, busque sempre em inglês, tá? Quando uma busca de palavras em inglês, ela é quase sempre mais eficiente do que uma busca em português, tá? Normalmente os resultados são melhores. O segundo ponto, e o mais importante, quando você faz uma busca lá em cima, no filtro da busca, no 3D Warehouse, normalmente ele está lá por relevância. Você muda aquilo lá por likes. Porque like é um bloco que recebeu mais likes, as pessoas gostaram mais. Então quando você muda isso, automaticamente os melhores blocos vão para o topo da lista. E aí fica mais fácil de você achar. Porque às vezes numa pesquisa vem lá 10 páginas de blocos, 20 páginas, até mais, né? E você não vai ficar olhando página por página procurando. Então quando você classifica por likes, você joga os melhores blocos para o topo da lista, facilitando. Outra forma de encontrar os melhores blocos, alguns fabricantes, como a Sakaro, por exemplo, fabricante de móveis, eles disponibilizam os blocos dos móveis que eles fabricam. Então, essa é uma outra forma de você ter blocos reais, porque são blocos feitos pelo design da própria fabricante, né, para facilitar a visualização do material deles, do produto deles. Então essa é uma outra forma bacana de você ter blocos reais. E um bloco real vai trazer muito mais realismo para sua cena. Qual estamos vendo? Quais são? 5. O quinto ponto crucial, texturas. Não adianta nada a gente modelar tudo certinho, usar o plugin para fazer paginação, ter bloco de qualidade, se a gente vai ter uma textura com baixa qualidade. Uma textura é crucial que ela tenha alta qualidade, a textura do piso, a textura do tecido do sofá, a textura do padrão do MDF que você vai aplicar no seu móvel, no armário da cozinha. Então, use texturas com alta resolução. Voltando no fabricante, tem muito fabricante que disponibiliza as texturas dos seus materiais em alta resolução. Então tem fabricante de piso que disponibiliza no site, MDF, a Duratex, acho que todas os fabricantes de MDF, elas disponibilizam os padrões de MDF no site deles. Então isso também ajuda que a gente... Existem sites de texturas, eu não vou me lembrar agora, eu vou colocar aqui embaixo, que depois eu pesquiso e coloco aqui na edição. Esse site, Texture alguma coisa, tem muita textura boa. Só que também tem muita textura assim generalizada. Então às vezes você vai fazer um projeto para o seu cliente
você coloca lá a textura de uma pedra muito bonita, e depois você não acha na real para comprar. Por isso é importante a gente usar produtos reais, produtos que existem, para facilitar, porque aí não adianta nada, o seu cliente ama o seu projeto e ele não acha o produto para comprar, para aplicar na vida real. O seu cliente aprende, presta atenção nisso, o seu cliente não vai morar no seu 3D, o cliente vai morar na obra pronta, na obra construída, por isso ele precisa, não adianta nada fazer um 3D maravilhoso que ele não vai conseguir executar, por isso é importante, use os fabricantes a favor, tá bom? Use as marcas, né? Eles estão aí para ajudar. Hoje é difícil uma marca que não disponibilize os seus produtos para utilizar em 3D. Eles sabem que nós arquitetos, designers, somos os maiores parceiros e os maiores propagadores do produto deles. Então temos que usar isso a nosso favor, tá bom? O sexto item, vamos lá. Não adianta estar tudo modelado, não adianta ter plugin, não adianta ter bloco de qualidade, textura em alta resolução, se você não configura todos os materiais. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, achando que eu cometi esse erro por muito tempo no começo, lá quando eu comecei a desenhar, que era achar que eu só tinha que configurar o que era vidro, o que era metal e o que mais eu configurava? Eu acho que só. Espelho. Então assim, eu não configurava mais nada. Mas observa no seu mundo real. Olha o seu mundo real, veja. Plástico, tem reflexo, tem brilho em diferentes intensidades, dependendo do plástico ele não tem tanto reflexo, ele tem mais brilho. O próprio tecido ele tem um brilho dependendo do tecido. Então, essa é uma regra de ouro. Você tem que configurar todos os seus materiais, tá bom? Não interessa se é um MDF que ele é opaco, que ele não tem brilho, que ele não... coloca um pingo de brilho, ele vai dar um reflexo, a luz vai bater ali, vai dar uma refletida na textura. Usa o bump a favor. Bump é aquele, vocês devem saber, mas é aquele que dá relevo para sua textura, então você consegue aplicar um piso, por exemplo, de área externa que tem algum relevo, na própria parede, que ela não é lisinha, ela tem uma textura bem suave. Então, quando você configura todos os seus materiais, você vai estar trazendo um realismo imenso para sua cena, porque tudo tem característica. Vidro tem reflexo, tem transparência, tem diferentes tipos de vidro, MDF, metal, alumínio, enfim. Tudo tem alguma característica para você configurar. Nada é chapado, nada é sem configuração. O sétimo ponto, que também é muito importante e às vezes as pessoas esquecem, né? A gente, na verdade não é que a gente esquece, a gente acha que não vai fazer tanta diferença. Eu, por muito tempo, também achei que não fazia tanta diferença. E quando eu comecei a fazer da maneira certa, eu vi que 200% melhor, tá? É a iluminação. Por quê? Como que a gente faz? Como que eu fazia, tá? Eu vou assumir a meia culpa aqui. Você tem lá uma cena, você tem uma cozinha, você tem uma sala, normalmente retangular. O que a gente fazia? O que eu fazia, perdão? Criava um plane light retangular sobre o ambiente inteiro, ocultava, né, para ele não aparecer na cena, e toda a cena estava iluminada, resolvido o problema, né? Só que acontece quando o que acontece quando a gente faz isso? Você não cria sombras, a cena fica inteira clara, você cria uma imagem totalmente, como que eu posso dizer um termo? Totalmente brilhante, aquela coisa que não tem sombra, não tem nada, não tem sombra de contato. Então, e outra, não tinha luminária no teto, eu não colocava, e muita gente eu sei que faz isso ainda. Então, isso é um erro muito grande, isso mostra que não é uma foto real, isso faz a pessoa ver, é um 3D, né? Então, o que a gente tem que fazer com a iluminação? Primeiro,
usar luminárias reais. Então, imagina como vai ser o projeto luminotécnico daquele ambiente. Ah, vai ter um ponto central, vai ter 3 spots aqui, vai ter uma fita LED ali, vai ter uma sanca assim assado. Faz tudo certinho, coloca o plafond, coloca o spot e acende um por um, como seria na vida real. Então é muito importante que você imagine como vai funcionar a iluminação real daquele ambiente, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, usa a seu favor a iluminação natural que vem de fora, tá? Muita gente esquece disso, tem uma janela aqui, coloca uma cortina e, com perdão da palavra, foda-se a luz que ia entrar pela janela, não entra. Isso também é fake, fica fake. Então, tem uma janela, tem uma porta, usa, deixa a luz entrar, rotaciona o seu sol, faz essa luz entrar pelo ambiente e depois, principalmente, se for uma cena na luz do dia, durante o dia, usa pouca iluminação artificial, usa mais a iluminação natural, que é como ficaria se você for fazer uma foto de um ambiente. Se tem uma janela, essa janela vai iluminar parte desse ambiente, tá? E poucas coisas que faltar, você adiciona na iluminação artificial. Configura exposição, né? Isso aí eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa que tem que ter, que é importante no item iluminação, eu poderia fazer um vídeo só falando sobre iluminação, tá? Pode ser que mais pra frente eu faça. Sombra suave, esse é outro erro. Eu também fiz um vídeo explicando sobre isso, acho que foi o primeiro vídeo que eu postei. A sombra, ela não é retinha. A sombra, ela tem um ofuscamento, né? A sombra que está aqui, ela é diferente da sombra que está batendo aqui atrás. Então, isso é real. E a sombra, quando você não configura ela fica chapada, ela fica reta. Isso mostra também que o render é fake, que a imagem é fake. Então, como que a gente muda isso? Você pode voltar no vídeo 1 e ver como que eu explico, é o último ponto do vídeo 1, mas vou explicar de uma maneira breve aqui. Você tem que aumentar o tamanho do sol. Quando você aumenta o emissor de luz, automaticamente a sombra ela se dissipa, né, pelo ambiente. Ela não fica aquela linha chapada, reta. Ela fica uma coisa suave e isso mostra realismo, tá bom? Outro item, o último item da iluminação, é que você tem que ativar as sombras de contato, tá? O que é sombra de contato? Por exemplo, tem uma cadeira aqui em cima desse chão, eu tenho uma mesa. Se você olha no pé, você vai ver que tem uma sombra de contato. Por mais que ela esteja toda apoiada, ela tem uma sombra que contorna esse contato. Isso traz realismo. Sombra de contato em objetos, em móveis, na própria sanca de gesso, né? Na tabica do gesso tem sombra de contato. Isso aí é ativado por um botãozinho que se chama Ambient Occlusion, que eu também falei em um dos vídeos aí anteriores que eu já postei, tá bom? Isso eu posso voltar a falar um dia mostrando melhor, tá? Mas esse é um ponto importantíssimo da iluminação. A iluminação foi o que teve mais itens, né? Bom, estamos chegando ao final, estamos chegando à reta final, o vídeo está acabando, espera mais um pouquinho aí. Tá anotando tudo? Então espero que esteja. O 8º ponto importante para um render realista é uma câmera bem posicionada. Não adianta nada você fazer todos esses itens que eu falei desde o começo do vídeo e aí você posiciona a câmera, faz um render todo torto assim. Você já viu? Você já deve ter ido em Casa Cor, essas coisas, são ambientes maravilhosos, todos bem decorados, né, bonitos, mas você vai num grupo de 10 pessoas, por exemplo. Os 10 vão tirar fotos dos ambientes. Você acha que todos tiraram ótimas fotos? Não. E o que interferiu na foto ficar bonita ou feia? Foi o ambiente que estava feio? Não. O ambiente estava lindo, estava decorado, estava com coisas maravilhosas. Só que a pessoa que tirou a foto não soube tirar a foto. E muitas vezes ela não aproveita a foto. Então com o render é a mesma coisa. Você tem que usar conceitos reais de fotografia, tá bom?
posicionamento, simetria, linhas na vertical. Nunca tire uma foto, uma cena com as linhas inclinadas, isso traz uma falsidade para a sua imagem muito grande. Não abre muito zoom. Às vezes o seu cliente ele é mão de vaca, ele quer, eu só quero pagar uma imagem, né? Eu só quero pagar uma imagem em 3D. Tá bom, só que aí o que acontece? Ele quer que você mostre o ambiente inteiro com uma imagem. E para você conseguir isso, você tem que abrir o zoom imenso. E isso aí, as linhas ficam todas inclinadas. E isso deixa muito falso o seu render. Então não dá. Antigamente eu fazia, hoje eu não faço mais. Eu falo, olha, não dá para enquadrar a cena toda em uma imagem. Não dá. Então use lentes reais, próximas do olho humano. Se eu não me engano, eu não estudei sobre isso, mas se eu não me engano é próximo de 35 milímetros. É perto do que o olho humano enxerga. Então quanto mais próximo do olho humano você enxergar, mais real vai ficar a cena. Porque se você faz uma cena muito distorcida, muito aberta, a pessoa que está olhando aquela imagem, o próprio cérebro dela vai avisar para ela, falar, isso não é real, isso não é como eu enxergo, tá? Então esse ponto é muito importante. Posicionamento de câmera para sua cena é muito importante. Não adianta nada você configurar tudo que vai ficar uma porcaria, vai ficar igual o seu colega que vai lá na Casa Cor e tira umas fotos feias dos ambientes, sendo que o ambiente está perfeito. O nono item, ele é um complemento do oitavo item, tá? O nono item é composição de cena. O que é composição de cena? É equilíbrio. Vamos supor, você vai fazer uma cena, coloca todos os objetos do lado direito, do lado esquerdo fica vazio. Isso é composição de cena, é você posicionar de uma forma que você mostre umas coisas aqui, equilibra aqui, põe uma cor mais forte. É você escolher uma composição de cena, por exemplo, ou da simetria, ou dos terços, né? Você colocar em um dos terços da imagem, posicionar o objeto de foco daquela imagem. Então tem vários conceitos, né, de composição de cena que você vai buscar onde? Nas referências que eu falei lá no item 1. Composição de cena, decoração, colocar objeto, quadro, cores, posicionamento, é tudo lá em referência. Tudo que você olha lá em referência, você aprende para compor uma cena, para posicionar uma câmera, tá bom? Então, esse ponto também é muito importante para sua cena parecer real, beleza? E, por último, e não menos importante, o 10º item. O que temos no 10º item é pós-produção. Muita gente... O meu render ele já sai quase pronto do V-Ray, tá bom? Eu já configuro exposição, já procuro uma iluminação bem próxima do que eu quero para o render final, mas nunca fica sem... Ele chega em 99% mais ou menos, tá? Então, a pós-produção é muito importante para dar aquela cereja do bolo, né? Depois você coloca esse efeito especial, né? É a cereja do bolo. Tá bom? Então você vai configurar a exposição, vai configurar brilho, contraste, de repente cortar, redimensionar um pouco a imagem. Às vezes pegou uma parte que você não queria realmente mostrar e aí você corta na pós-produção, enfim, uma correção de cores. Isso é muito importante, tá? Eu uso o Photoshop e o Lightroom. O Lightroom é muito bom porque o Lightroom é para fotografia, né? Então você joga o seu render lá como se fosse uma fotografia. E ele tem umas autoconfigurações que é muito simples de você aprender e configurar. Então você clica lá um botãozinho, ele corrige a imagem, corrige sombra, um monte de coisa. E isso já dá uma diferença gigantesca no seu render, tornando ele muito mais realista. Tá bom? Pessoal, é isso por hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando... Clica ali, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda para os seus amigos, tá bom? Me ajuda a crescer esse canal, porque daí eu vou poder continuar criando conteúdos legais para vocês aí de renderização, de arquitetura, tá bom? E mais uma coisa, todo dia no meu Instagram a minha caixinha de perguntas está aberta. Vai lá, me manda uma pergunta, me manda uma sugestão de vídeo,
fala comigo, eu quero falar com vocês, tá bom? Tudo que vocês me mandam lá é assunto para estar aqui nesses vídeos a partir de agora. Então eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.